Bom dia a todos os seres vivos que aparecem aqui nas janelinhas do Google Meet, mas, como me disse essa semana o professor Sérgio Ocampo, da Faculdade de Ciências Sociales da Universidade de Buenos Aires, Luciano, não só tanto buenos dias a los seres vivos, a los mortos também, a las máquinas, a todos los sistemas. Viene? Eu digo, viene. Uhum. E ao meu amigo Vincenzo Carbone, que está lá na Áustria, em Viena, e está preso, não pode voltar para a Itália, mas não que ele fosse voltar hoje, mas que ele mandou o áudio hoje, porque vai participar da reunião da UNIT também daqui a pouco, meio-dia. Ele disse, estou preso aqui na Áustria, decretaram o lockdown aqui, não consigo sair nem do hotel, para nada. Eu digo, tá vendo? Muito bem. Muito bem, jovens. Nós chegamos, portanto, ao eixo 3, que é o último dos eixos, ou último dos mundos, desse módulo denominado Fundamentos Históricos e Epistemológicos, ou Fundamentos Históricos e Epistemológicos dos Direitos Humanos. Né? Ainda estamos no texto de Rafael de Jorge, sobre direito e memória, no tópico A Memória do Direito. Quem não leu, não o texto, mas e provavelmente não leu, porque eu sugeri para a leitura só aquele tópico, a memória do direito, mas se você tiver um tempo e tiver interesse, principalmente depois dessa semana que as cachaças paraibanas foram premiadas na Bélgica, né, com medalhas de ouro, 3 cachaças da Paraíba ficaram em primeiro lugar nos prêmios de destilados da Europa, uma coisa maravilhosa, dentre elas a Matuta, né? Que inclusive eu tenho uma garrafa ali, depois desse prêmio eu tenho que abrir aquela garrafa, pelo menos para tomar meia garrafa, né? Em comemoração ao prêmio que a Matuta recebeu lá na Bélgica como um dos melhores destilados do mundo, né? A Matuta Gold alguma coisa, eu não sei se é Gold ou o que é, eu só sei que eu vou beber quando tiver a oportunidade, não quero nem saber. Sugiro a leitura do tópico, é uma sugestão apenas, a leitura do tópico seguinte, que é Roma como memória. Roma como memória. Quando você estiver aí, abra sua garrafinha de cachaça, vá lá no livro de Rafael de Jorge, Direito, Tempo e Memória, e vá nesse tópico Roma como memória do direito. Né? Para nós aqui da Civil Law. Não só da Civil Law, da Common Law também, mas fundamentalmente para nós que estamos debruçados sobre o sistema da Civil Law nos nossos estudos, fundamentalmente, e vez ou outra lá no sistema da Common Law, nesse sentido. Okay? Mas nós estamos no texto de Rafael de Jorge, na parte direito e memória, e no tópico a memória do direito. E no último dos 3 eixos, iniciamos com aquela propositura metodológica de sairmos daquela indagação kantiana que construiu a modernidade, a filosofia da ilustração, ou a filosofia dos valores, o que é, por exemplo, para a proposta construtivista, que inclusive eu pedi para que Cleito socializasse um texto de Israel Lanas sobre o construtivismo, exatamente por causa do início do eixo 3, que veremos no próximo encontro. Aquela proposta construtivista de sairmos da indagação. O que é, como Kant sempre perguntou, o que é o direito? O que é o direito penal? O que é o processo penal? Né? Para a indagação do tempo presente que nos parece ser a assertiva. Como é possível? Ou seja, Godoy apareceu aqui nessa janelinha narrando um caso, né, que é um fato, que é uma realidade. Como essa realidade foi possível? A pergunta não é o que é que está acontecendo, não. Perguntar o que é que está acontecendo não vai nos levar a ponto algum. Agora, perguntarmos-nos como isso é possível pode gerar saber e conhecimento. Ou seja, como é possível dezenas de famílias serem despejadas por uma decisão judicial, né? E como bem traduziu aqui Godoy, com tantos dispositivos normativos que são memórias do direito, como diz Rafael de Jorge lá, falando sobre Luhmann, quando se refere ao deslocamento das validades de argumentação,
e que precisa do acoplamento estrutural, ou seja, o acoplamento estrutural no direito é sempre texto, sempre texto. O direito produz texto à luz de outro texto, afirmando o seu texto, negando o outro texto, ou afirmando outro texto e negando o seu texto, e afirmando o seu texto e afirmando todos os textos. Como isso é possível? Né? Ou a afirmação de Clayton, né, de que como a justiça se torna célere em momentos como esse, como ela opera dentro da celeridade. Como é possível o Poder Judiciário operar de forma célere em determinados casos e em outros de forma tão morosa? Como é possível? Não cabe perguntar por que isso ou o que é isso. Não. A pergunta tem que ser como é possível. Por quê? Porque com essa pergunta, como é possível, nós vamos para a memória do direito, nós vamos para a funcionalidade do direito, bom dia, Milene, nós vamos para a operacionalidade do direito, nós vamos para o próprio sistema direito. E aí, observando o sistema direito, mesmo com o nosso ponto cego, o que nós não vamos conseguir observar para responder essa pergunta, como é possível, outro observador conseguirá observar. E, em algum momento, com uma reunião de observações de observadores, nós chegaremos a uma resposta, ou a várias respostas de como é possível que o direito opere nesses casos dessa maneira. Né? E mais do que isso, um caso como esse se torna um caso do direito. Né? Ou seja, se torna o próprio direito. E, afinal de contas, como diz Jorge lá no texto, o direito, né, opera de caso em caso. Por isso que tem aquele brocardo famoso, né? Cada caso é um caso, né? Porque o direito vai aparecer em todos os casos. Ou seja, o direito, como diz Jorge, o direito não aparece no tempo presente. O direito é o próprio tempo presente, porque ele só existe no próprio tempo presente. Em termos de validade, em termos de operacionalidade, ele só existe no tempo presente. Então, ele é o próprio presente. Por que ele é o próprio presente, Luciano? Porque quando ele se manifesta no presente, ele se manifesta como direito. A partir de quê? A partir dele próprio, o direito. Então, para o direito, não existe o presente. O presente é ele próprio, o direito. Porque quando ele aparece através de uma forma jurídica. Forma jurídica essa determinada por ele próprio, o direito, e não pelo presente. Ou seja, aquilo que Jorge diz, o direito, como a máquina complexa que condensa toda a complexidade da sociedade moderna, o direito transforma a temporalidade em temporalidade, quando ele aparece, porque ele vai aparecer sempre como direito ou não direito. Nesse caso, trazido por Godoy, pelo menos pela narrativa de Godoy aqui, uma série de problemas procedimentais do direito, né, e de observação da própria memória do direito, ou seja, há aí um recorte seletivo para o direito tomar a decisão inacreditável, né? Aí não há apenas um ponto cego, aí há uma diversidade de pontos cegos, né? Mas que o direito toma essa decisão afirmando o direito, despejando alguém, porque alguém requeriu que assim o fosse, e negando o direito àqueles que são despejados. Então, quando o direito aparece, ele aparece sempre nesse código binário, afirmando o direito e negando o direito. Então, ele não aparece no presente, ele é o próprio presente. Ou seja, ele transforma a temporalidade em temporalidade, como diz Rafael de Jorge. Mas sobre isso a gente deixa para a segunda parte. Vamos ao nosso programa aqui. Deixa eu puxar. Que é a proposta inicial. Muitíssimo bem. Colocamos aqui. Professor, e só complementando essa ideia da celeridade e contemplando o que Godoy falou, eu fiz uma reflexão que recentemente aqui, por exemplo, na cidade de Guarabira, foram entregar 400 habitações. Programa política pública, né? Programa, projeto da Prefeitura Municipal, governo federal.
A burocracia para 400 famílias receberem essas moradias é brutal. Tem que pegar CAD único, inúmeras documentações. Aí, voltando para a realidade aí da comunidade do Dubai, realizaram um processo com uma velocidade diferenciada e tiraram as pessoas quase que no instantâneo. Então, veja como para retirar a dignidade, mesmo, digamos que vamos chamar isso de dignidade, de como aquelas pessoas moravam, que inclusive guarda questionamento, é numa velocidade extrema para retirar, e aí para conceder uma certa dignidade, como nesse programa de habitação, é algo quase que impossível eles conseguirem. E ainda aí é para sorteio, tá? É um negócio, são paradoxos, são situações bem diferentes, por assim dizer. Sem dúvida, sem dúvida. E você note o que é a linguagem, né? Por exemplo, as pessoas, dezenas, centenas de pessoas que vivem ou viviam, né, nesse espaço geográfico, que recebe o nome de Dubai, né? Dubai. Algum estrangeiro que ouve falar assim, lá em João Pessoa tem uma localidade chamada Dubai. Qual é o imaginário que essa pessoa faz dessa localidade em João Pessoa sem nenhuma informação? Né? Porque, como diz Luhmann, o processo comunicativo, a comunicação se inicia com a proposição de informação. Ou seja, eu vou conversar, como hoje de manhã estava conversando com o meu amigo Vincenzo Carboni, que está lá no lockdown da Áustria, em Viena, né? E eu digo, Vincenzo, nós tivemos um problema aqui em João Pessoa, num lugar chamado Dubai. Vincenzo imagina como deve ser esse lugar. Né? Vincenzo, então um lugar chamado Dubai, Luciano? Provavelmente ele me pergunta, é porque tem uns prédios como de Dubai, é alguma coisa assim, então não sei o que lá. Ele não tem a informação. Eu estou propondo a informação através da comunicação. Se eu não explico, não, Dubai é uma comunidade, assim, porque, por exemplo, eu tenho um amigo que mora em São Paulo, eu tenho um amigo, juiz, inclusive, amigo dos tempos do Largo de São Francisco, Luiz Geraldo Santana Lanfredi, que está lá no CNJ, foi assessor de Dias Toffoli, foi assessor de Lewandowski e tal, figuraça e tal. E somos amigos dos tempos do Largo de São Francisco. Lanfredi, quando nos conhecemos, Lanfredi estava no 4º, 5º ano do curso de Direito, eu estava ingressando e tal. E Lanfredi mora num bairro chamado Brooklyn. Mas se você for ao Brooklyn, ele parece o Brooklyn mesmo, meu querido. Não é como Dubai aqui, não, entendeu? Ele é o Brooklyn mesmo. Não é não, meu amigo Lanfredi? Depois eu mostro esse vídeo para ele. Muito bem. Temos aqui, para iniciar, portanto, esse último eixo desse programa de lições, a palavra fundamentos. Quando você ouve a palavra fundamentos, e aqui tanto a palavra fundamentos, quanto história, quanto epistemologia, vamos interpretá-la à luz da expressão maior, direitos humanos, ou seja, fundamentos dos direitos humanos, história dos direitos humanos, epistemologia dos direitos humanos. Como essas expressões podem ser observadas, interpretadas, criticadas, afirmadas ou negadas, como podemos fazer? Então, a primeira delas é fundamento. Quando você lê um texto que aparece a palavra fundamento, ou quando você escuta um discurso, né, de algum orador e tal, que ele surge com a expressão fundamento, como funciona aqui nessa sua caixolazinha? Quando a palavra fundamento aparece no texto ou na oralidade, que pasta C2 ela aciona aí em você? Quando você lê, eita, fundamento. Aí você diz, porra, fundamento. Do que se trata fundamento? O que eu posso interpretar como fundamento? Eu relaciono a origem, né? A origem, né? Nascedouro, referencial de origem. Fundamentar, principalmente em pesquisa científica para a gente, é dar um porquê, é dar uma explicação, é dar uma razão do que fazer aquilo, por que fazer aquilo, por que estudar aquilo. Palavra bonita, Juliana. Razão.
dá uma razão aqui. Que coisa bonita. Oh. Mariana Lacerda, o que funciona na sua cabeça quando ouve ou lê a palavra fundamentos? Professor, para mim, a base, o alicerce de onde se tem aquele tema, aquele estudo. Porque tá abaixo o microfone? Tá. Melhorou? Pronto. Porque todo tema, em virtude da interdisciplinariedade, sempre vai ter um alicerce, uma base em algum outro tema, em alguma história, né? A origem. Então, para mim, o fundamento é isso. Eu definiria como um alicerce do tema. Muito bem. João Felisberto, como funciona na sua cabeça, meu querido, quando você ouve ou lê a palavra fundamento? Professor, complementando o que o colega Cleiton falou, que vem a palavra origem, a colega Mariana colocou que vem a palavra base, alicerce, eu também complemento eles utilizando afirmando que na minha mente vem uma espécie de organização, uma espécie de funcionamento daquele instituto. Uhum. Marta Godoy. Marta? Professor, eu penso que além de base, princípio, que o pessoal já aceitou, podia ser as regras. Entendeu? Regras que regulam algo. Uhum. Muito bem, Marta. Godoy? Eu acho que me vem a palavra memória. Uhum. E até aquela questão do paradoxo também me vem, que o senhor falou na aula passada, do paradoxo dos direitos humanos, que está ancorado, por exemplo, na Revolução Francesa, que tem um conteúdo de violação de argola, de corte-cabeças muito alto. E eu acho que outro paradoxo também talvez seja o fim da Segunda Guerra Mundial, com os processos com tribunais criados ad hoc. Perfeito. É outro paradoxo para mim, mas memória, para mim, é o que me vem agora. Um dos C.2. C.2 é meio antigo, né, professor? Acho que não... Ainda era aquela coisa de Win, exato. Eu penso que 286, antes Pentium e tal. Pentium, exato. Até para falar de memória é importante, né? C.2. Isso, os mais jovens aqui não vão saber nem o que a gente está falando, né? Não tem a menor ideia. Isso denuncia a nossa pré-história, entendeu? Mas um dos fundamentos, um dos grandes fundamentos contemporâneos dos direitos humanos é a negação dele próprio, que é, por exemplo, o Tribunal de Nuremberg. Mas daqui a pouco a gente fala sobre eu acho que poderia ser um segundo paradoxo naquela ideia Sim, claro. Do Luhmann, quando veio a Manaus, o senhor falou, que disse, olha, é um paradoxo o direito humano sair da Revolução Francesa, que ela é também em si uma grande violação dos direitos humanos. Eu acho que o segundo paradoxo, e o segundo dos direitos humanos é o pós-Segunda Guerra Mundial, mas também é um paradoxo, um tribunal de Nuremberg criado ad hoc, inclusive com penas capitais. Sim. Só antes de passar a palavra aqui pela Samara, que mais alguém esse episódio do Tribunal de Nuremberg... O senhor que está baixinho agora, professor. O seu áudio está cortando, professor. Está cortando? Sim. Está muito baixo. Parei, deixa eu ver aqui. Olha aqui. Apareça aqui, meu querido. Ok. Agora? Melhorou? Muito bem. No episódio do Tribunal de Nuremberg, né, que é o julgamento dos nazistas por aqueles que venceram a Segunda Guerra, né, os aliados, os Estados Unidos, a União Soviética, a Inglaterra, a França. Numa película originária, né, com um ator americano chamado Burt Lancaster, né, depois tem um remake, né, com esse ator aí que teve um problema seríssimo num set com ele, Alec Baldwin. Tem um remake do Tribunal de Nuremberg com Alec Baldwin, que recentemente teve
numa cena de tiro, né, e a arma não era de festim, o projeto não era de festim, era de verdade, e veio a óbito uma pessoa. Tem a passagem da arguição por parte do general americano, a Goering, né, o general nazista, e o general americano olha para Goering, arguindo Goering, interrogando Goering, melhor dizendo, e diz assim: como é que cometeram tantos crimes? Como é que não tiveram o menor pudor em cometer tantos crimes? E Goering, com a sua memória, né, assim, mas quais crimes? Do que Vossa Excelência está me acusando? E o general americano diz: estou lhe acusando, assim como todos os outros que estão aqui a serem julgados, das atrocidades, dos crimes que cometeram entre 1933 e 45. E Goering insiste assim: quais crimes? Nomine os crimes, porque tudo o que nós fizemos não configura como tipologias penais, não tinha previsão legal de que era crime. Ou seja, o senhor não conhece o princípio da legalidade? Devolve Goering ao general americano. Ou seja, os campos de concentração foram criados porque foram votados no parlamento alemão pelo poder legislativo. Por exemplo, eu morei em Freiburg, em Brisgau, Baden-Württemberg, durante 2 anos e 2 meses. Até hoje está lá a lista que corta a cidade, divide a cidade, né? Uma lista de mais ou menos 15 centímetros em amarela, que corta a cidade, que até onde os judeus podiam chegar. Se os judeus atravessassem aquela lista amarela, esse era o crime praticado pelos judeus. Mas isso tipificado numa norma. Uma norma que dizia que os judeus só poderiam, os judeus que viviam em Freiburg só poderiam estar naquela cidade se mantivessem até tal espaço geográfico. Tudo construído através do direito, vai dizer Goering. Então, do que é que o senhor está me acusando ou acusando a todos nós? Aí vai a frase de Goering: a sua acusação não tem fundamento. A sua acusação, a acusação dos aliados, não tem fundamento. Que é o que Luhmann diz: a questão não são os fundamentos. Os fundamentos nós vamos encontrar. Por quê? Porque nós somos os observadores e observamos, e com as observações inventamos os fundamentos. A questão é qual fundamento que eu vou eleger para produzir minha argumentação de observação. Essa é a questão. Como eu tenho tratado aqui com vocês, quais os fundamentos, não os fundamentos, mas quais os fundamentos que estarão nas dissertações de vocês para traduzirem a pesquisa que estão desenvolvendo e que vão propor como uma verdade no campo da cidadania, como uma verdade no campo das políticas públicas, como uma verdade no campo dos direitos humanos. Quais serão os fundamentos esculpidos nas dissertações de mestrado de vocês? É nesse sentido. Mas nós temos uma lista aqui que, se não me engano, era Samara, depois Milani, mais alguém. Ou era Milani, depois Samara. Enfim, deixa eu olhar aqui a ordem. Milani. Levantou a mãozinha. Eu vou me ausentar da aula um pouco. Vou participar lá e retorno. Perfeito, Godoy. Tranquilo. Milani e depois Samara. Bom dia. Todo mundo está ouvindo? Como diz o governador de Minas Gerais, ovo sim. Ai, professor. Professor, ainda sobre a pergunta, né, que o senhor fez, eu penso assim, que fundamentos é o início, é o princípio de alguma estrutura, mas que nesse começo... O princípio de alguma estrutura, é isso? Que frase, hein? Professor.
Eu posso estar pensando errado, mas aí a gente. Não, está pensando errado, não. Está pensando errado, não. Então, eu disse, né? Pode ser sim, o princípio de uma estrutura. E o princípio de uma estrutura construído pelo observador. Isso, o princípio de uma estrutura, mas que para a gente chegar nessa definição dessa estrutura, a gente precisa lembrar das complexidades existentes. Exatamente. Ou, como dizia meu avô, é preciso comer muito feijão de corda. Muito, professor, viu? Muito. Exatamente. É o meu pensamento, né, professor, sobre essa sua pergunta. Perfeito. Muito bem, senhorita. Muito bem. Samara? Depois dessa resposta da Milane, não tenho nem... Não chegarei ao nível. Muito. Minha gente! Eu repetiria mais o que os colegas falaram, mas nesse sentido de embasamento, de alicerce. Eu penso também em conteúdo, assim. Me faz lembrar da palavra conteúdo e, como o Godoy falou, memória, tem muito a ver também. Enfim, o que explica, né? A causa que explica alguma coisa. Então, vem muito de origem também, explicação. Certíssimo, senhor. Bom, quando falamos em fundamento, né, e aqui todas as expressões têm sentido, né, porque o fundamento, para uma determinada categoria de pensamento e, portanto, de observação, pode ser a base, né? Para outra categoria de pensamento e observação podem ser os princípios, mas eu penso que foi Marta que se referiu quando utilizou a expressão regras, né? Fundamentos, por exemplo, para um pensamento de observação construtivista e estrutural, os fundamentos podem representar a invenção de regras ou leis primordiais, né, que regulam e determinam a legitimidade de si próprio, o fundamento, não da realidade a qual ele procura dominar ou controlar. O fundamento não é em relação à realidade ou às possibilidades de observação das realidades, mas de si próprio. Ele funciona como uma lei que ele, ao ser utilizado na argumentação, dá ou oferta ou traduz a ideia de que há algo real, de que sobre aquilo que estamos nos referindo tem sentido, tem significado. É nesse sentido. Ou seja, o fundamento ele pode legitimar ou legalizar o fenômeno sobre o qual nós estamos argumentando através de uma observação. Portanto, por isso que, volto a repetir, Luhmann dizia, não se preocupe com os fundamentos. Você vai encontrar fundamentos. Né? Você vai encontrar fundamentos. A questão é, dentre os fundamentos que você vai encontrar para a sua dissertação, quais o que você vai selecionar para fazer parte dela? E quais os que você vai deixar de fora? E aqui entra o drama. Entra o drama do observador por causa do ponto cego. Não há garantia alguma para mim, Luciano Nascimento, para Mariana Lacerda, para Marta Mello, para Milane, para Juliana, para Samara. Não há garantia alguma de que, dentre, digamos assim, a cesta de fundamentos que nós encontramos durante as nossas pesquisas e investigações, e que, portanto, eu não vou utilizar todos que estão nessa cesta, eu vou selecionar, e quando eu fizer o processo seletivo dos fundamentos, eu farei com a minha memória, que também é seletiva. Quando eu operacionalizar esse procedimento do que aqui Luciano Nascimento chama de apropriação direta para aplicar no meu texto, metodologia da apropriação direta e aplicada, quando eu utilizar isso, não há garantia alguma de que os fundamentos que eu trouxe para a minha dissertação são aqueles que eu deveria trazer mesmo. E os que eu deixei na cesta são aqueles que deveriam estar na cesta mesmo. Ou será que os que eu deixei na cesta eram exatamente os que eu deveria ter colocado na dissertação e os que eu coloquei na dissertação eram o que eu deveria ter deixado de fora? Não há garantia alguma. Garantia.
o observador não garante as escolhas. Ele só garante o procedimento de escolher. Ou seja, por isso que os construtivistas, os estruturalistas, os funcionalistas dizem, e Kelsey já dizia, não há sentido, né, em falar de decisão justa ou injusta. Por quê? Porque a função do direito não é decidir justamente, assim como não é injustamente. A função do direito é o quê? Decidir. O direito existe para decidir, e ele decide. E ele não decide com base no critério de justiça, ele decide com base em si próprio, na sua memória. Como diz de Jorge, mais uma vez, o direito decide transformando a temporalidade em temporalidade com base na sua memória, que também é uma memória seletiva. Uma memória seletiva do que ele próprio decidiu como direito. Vou pegar aqui a fala do professor Arthur Stanford da Silva, da FDR, da Faculdade de Direito do Recife, da Universidade Federal de Pernambuco, a faculdade histórica do Brasil, a única escola de direito científico que esse país teve, né? Faculdade de Direito do Recife é a única faculdade de direito científica que nós tivemos no Brasil, com todo respeito às demais. Você pode dizer, e o Largo de São Francisco, Luciano? O Largo de São Francisco, a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco da Universidade de São Paulo, é uma escola política do direito e não científica do direito. A Escola do Recife, ela nasce como escola científica e mais ainda, a Escola do Recife nasce como escola científica interdisciplinar e transdisciplinar. Porque quando nós falamos de Escola do Recife, nós estamos falando de Escola de Direito do Recife. A Escola do Recife, porque envolvia direito, envolvia arte, envolvia cultura, envolvia linguagem, envolvia política, envolvia sociedade, envolvia tudo. Infelizmente, ela durou só 60 e poucos anos. É por isso que de lá, né, saíram nomes como Tobias Barreto, como Cláudio Bevilacqua, né? Por lá passaram Rui Barbosa, Castro Alves, né? E tantos outros nomes. Como disse essa semana, em um webinário que fizemos com o professor Arthur Stanford da Silva, na ideia de fundamentos, e aí fundamentos em relação aos direitos humanos, como é que eu posso, e os direitos humanos fazem questão de realizar esse esquecimento na sua memória, como dizia Arthur Stanford, na Revolução Francesa, né, aqueles que inventaram a guilhotina e que não estavam de acordo com o modelo de sociedade medieval eclesiástica europeia, fizeram o quê? Foram a Versalhes, onde ficavam os reis, algemaram os reis, colocaram arrastados por uma carruagem até Paris, colocaram em praças públicas e apresentaram ao povo um instrumento chamado guilhotina. E colocaram a cabeça de todos eles embaixo da guilhotina. Assim nascia a modernidade na França. Assim nascia a ideia de direitos humanos. Pergunta: quais os fundamentos dos direitos humanos? Entra na parte do texto de Jorge, quando ele, lá na parte final do texto de Jorge, quando ele se refere à ocultação de paradoxos. Veja, lembrem-se da metodologia, lá nos nossos primeiros encontros. Um dos elementos constitutivos dessa metodologia, qual é? Paradoxo. Ou seja, verdade, paradoxo, complexidade, interdisciplinariedade. Os 4 elementos constitutivos dessa metodologia. E lembre-se que, para esse pensamento, o paradoxo não é algo oposto. Eu não estou dizendo aqui que... então, Luciano, o que os modernos fizeram para garantir os direitos humanos foi negando os direitos humanos, isso é contrário? Não, isso não é contrário na ideia construtivista. Isso é uma condição elementar de operacionalidade de um sistema. Um sistema chamado direitos humanos, ele opera no código binário, afirmando direitos humanos e negando direitos humanos. O caso trazido por Godoy hoje é a tradução do quê? É a tradução da operacionalidade do sistema direito pela afirmação de direitos e negação de direitos.
Sim, dignidade da pessoa humana. Por isso que Luhmann vai dizer, no sistema direito, não há como, e aqui reflitam sobre essa frase, o discurso aqui não é de deslegitimação dos direitos humanos. O discurso aqui é sair da interrogação o que são os direitos humanos para a interrogação como são possíveis os direitos humanos. Ou seja, a afirmação que eu vou fazer nesse programa, como faço no outro, né, que aqui é um programa de direitos humanos, de política pública e cidadania, é de que não existe direito para todos quando o direito opera. Eu não posso vir aqui nesse programa construir discursos para vocês, assim, olha, vocês estão num programa de direitos humanos, esse programa vai mostrar para vocês como os direitos humanos existem para todos. Com todo respeito, com devido respeito, com o máximo respeito aos colegas, eu não vou fazer esse discurso hipócrita. Porque não existe direito para todos por uma questão elementar, pela estrutura operativa do sistema direito. Ele não tem estrutura para construir direito para todos. O direito não constrói direito para todos. Primeiro, o direito só constrói direito para ele mesmo, o direito. E depois, na sua operacionalidade binária, ele vai afirmar esses direitos que ele construiu para si próprio, ora para Marta, negando para Cleito. Ora para Mariana, negando para outra Mariana. Mas ele não vai chegar e dizer assim, olhe, Mariana Toledo, olhe, Mariana Lacerda, todos os direitos para vocês duas. O direito não vai fazer isso. E os direitos humanos não têm estrutura para isso, porque eles estão dentro de um sistema chamado direito. Quem tem estrutura para isso, por exemplo, é a política. Como se referiu aqui Cleiton no início sobre um programa popular habitacional. A política tem estrutura para tirar 40 mil pessoas das ruas e colocar num programa habitacional. Esse país aqui, e aí sem nenhum posicionamento político, por favor, mas esse país aqui construiu um programa habitacional chamado Minha Casa Minha Vida, que deu uma moradia elementar para milhões de pessoas nesse país. E ainda criou um programa, né, de auxílio à compra de utensílios de moradia, incentivando a economia em determinados pontos, como de eletrodoméstico, etc, etc, etc. Aquilo era afirmação de direitos? Era. Através do direito? Não. Através da política. Não do direito. Aquilo é um projeto político, não um projeto jurídico. O direito não tem essa estrutura. Veja, como narrou Godoy aqui, o direito tem a estrutura de despejar centenas de pessoas que estavam numa determinada localidade, sem dar a ela o mínimo direito de defesa a essas centenas de pessoas. Eu não posso vir aqui fazer esse discurso iluminista de natureza piegas de que os direitos humanos são para todos. Eu não posso corroborar, né, no curso de Direito, a ideia daquela senhorita que está no 5º ou 6º período de Direito, numa disciplina de Teoria do Processo Penal, né, de que o que Kafka narrou no seu conto Der Prozess, o processo, não acontece no dia a dia porque nós estamos num Estado democrático de direito. Não posso lecionar nesse sentido. Ou seja, o fundamento, a ideia aqui colocada é de que o fundamento ele apenas aponta uma causalidade. Ou seja, ele oferta uma causalidade para o observador construir a conexão ou o nexo de causalidade para fundamentar e legitimar e legalizar, ou não fundamentar, não legitimar e não legalizar a sua própria argumentação. O fundamento ele aponta essa causalidade
na ideia de explicação sobre um determinado fenômeno, que é observado pelo observador com a memória que ele tem, que é uma memória seletiva. Ou seja, com o fundamento, eu, você, Juliana, Marta, Cleito, Milane, João e os demais e as demais, com o fundamento, na hora que nós reunimos lá uma cesta de fundamentos e selecionamos quais os fundamentos que nós queremos colocar nos nossos textos, com o fundamento, eu construo uma categoria de prova. Ou seja, com o fundamento, eu invento uma verdade. Sim, mas ela é a verdade do observador, que vai ser juntada a uma série de outras verdades no direito. E se ela vencer, ela se torna a verdade das verdades do direito. Ou, como dizem os construtivistas, ela se torna a realidade do direito, mais do que a verdade. Ela se torna a realidade do direito. Essa é a ideia de fundamento, portanto, nesse pensamento de abordagem de teoria dos sistemas. Eu vou tentar aqui colocar uma ideia de fundamento que ela aparece, por exemplo, no pensamento abolicionista americano, nas letras de um autor muito interessante americano. Vou colocar o nome dele aqui. Quem tiver interesse pode fazer uma pesquisa sobre ele. Seu nome é Neil Christian. Neil Christian, em um dos seus livros, ele coloca uma questão bastante interessante, que inclusive eu já vivi empiricamente essa situação colocada por ele. Essa hipótese levantada por Christian. Por exemplo, qual a função ou qual o fundamento do princípio da imputabilidade no direito penal? Segundo o pensamento felseniano, de Hans Felsen, no finalismo penal, a imputabilidade é o primeiro critério de culpabilidade. Alguém que praticou uma ação típica, né, dolosa ou culposa, antijurídica, contrária ao direito. Se a pessoa for imputável, então aqui tem o primeiro critério para a responsabilidade criminal, ou seja, para a aplicação de uma pena. O segundo critério seria potencial consciência da ilicitude, e o terceiro critério seria a exigibilidade de conduta diversa. Muito bem. Então, no direito brasileiro, a imputabilidade estabelecida pelo Código Penal e a Constituição é de 18 anos. Você só é responsável criminalmente na realidade jurídica brasileira se você praticar uma ação com a idade completa de 18 anos. Está lá no Código Penal. Ou você sendo adolescente, como diz o artigo 102 da Lei 8.069 de 90. O que é criança? 0 anos a 12 anos completo, 12 anos completo a 18 anos incompleto é o adolescente. Se 18 anos completo, deixou de ser adolescente, é imputável. Muito bem. Qual é o fundamento dessa escolha? Por que 18 anos? Neil Christian diz... Diga, Samara, desculpa. Não, eu ia dizer que tem a perspectiva da questão psicológica, né? Uhum. Desenvolvimento e tal. Então, na nossa interpretação, esse é um mito. A ideia psicológica... Ou a ideia psicológica não poderia ser a escolha para a fundamentação. Mas, sim, a escolha deveria ser como fundamento a ideia de vedação da liberdade de um ser que está em formação, que não haveria sentido algum tirar a liberdade desse ser que está em formação por causa de uma conduta praticada pelo mesmo. E não a ideia psicológica.
Porque nós vamos encontrar em direitos, né, em que a maioridade penal é 10 anos de idade, como por exemplo na Inglaterra. Nós vamos encontrar em outros que são 12 anos, 14, 16, e no caso do Brasil, 18. Em nenhuma delas, na nossa interpretação, esse fundamento, né, é um fundamento que deveria ser o fundamento. Primeiro, porque interpretamos que é um paradoxo a vedação da liberdade no modelo de sociedade que inicia exatamente com a palavra liberté. As modalidades, à luz dos olhares de reprovação de condutas praticadas, as modalidades controladoras deveriam ser de outra natureza e não de vedação da liberdade. Os fundamentos para as formas de controle sobre essas condutas não deveriam ser de vedação da liberdade, na nossa interpretação. Mas Neil Christian coloca, né, uma questão que é interessante. Ele diz assim, porque quando eu sou criança, né, interpretando a ideia do Brasil, quando eu sou criança, quem aqui nunca foi, né, quando criança, passou ali na cozinha da casa dos pais ou dos avós e viu uma moeda em cima de um móvel, pegou essa moeda e foi lá comprar alguma coisa, né? Eu, por exemplo, meu avô chegava do sítio Gameleiro, que era a fazenda dele, tirava o paletó de linho branco, colocava ali em cima aquele objeto que tem, ele ia lá lavar as mãos, minha avó ia fazer alguma coisa para ele comer e tal, eu ia lá no paletó, fui lá uma vez no paletó dele, peguei umas moedas, saí correndo, fui lá na bodega da Dona Lia comprar umas cocadas maravilhosas que ela fazia. E depois eu voltava para casa, entrava em casa comendo cocada. Então meu avô olhou assim e disse, Luciano, meu filho, eu digo, diga, vovô. Ele assim, tá comendo cocada? Eu disse, é. Ele assim, você gosta de cocada? Eu disse, gosto muito. Ele assim, e você comprou aonde? Eu disse, lá em Dona Lia, ela que faz essas cocadas, lá na bodega da Dona Lia. Ele disse, você comprou com o quê? Aí eu, opa. Aí, com dinheiro. Disse, sim, dinheiro. E você tem dinheiro? Aí eu disse, eu peguei o dinheiro no paletó do senhor. Aí ele disse. Aí ele levantou. A casa ficava em um sítio também grande, mais ou menos uns 2 hectares para trás da casa grande. Ele disse que ele dividia ali para plantações e criações de animais e tal. Ele chegou e falou assim, tá vendo aquela vaquinha ali, Luciano? Isso eram as 4:30 da tarde, 5 horas. Eu disse, estou vendo, vovô. Eu tinha uns 8 anos de idade. Ele disse, tá vendo esses baldinhos aqui? Eu disse, estou vendo. Assim, pronto. Pega esse baldinho aqui, Luciano. Vá ali onde está aquela vaquinha. Pega esse banquinho aqui, sente ali, começa a puxar as tetas daquela vaquinha e enche esse baldinho de leite. Quando você voltar com o baldinho de leite, aí eu lhe dou umas moedas e você vai lá na bodega de Dona Lia comprar cocada, já que você gosta. Quando ele fez isso, pedagogicamente, o que é que aconteceu na minha memória? Ora, toda tarde, quando dava 4:30 que eu queria comer cocada, eu já pegava o baldinho e esperava ele chegar. Quando ele chegava, eu dizia, estou indo lá na vaquinha. Ele disse, vai lá. Aí eu, tome. Voltava, aqui o leite. Ele, toma a moeda. Aí ia lá e comprava a cocada. Neil Christian pergunta, então, qual o fundamento da imputabilidade? Qual o fundamento da imputabilidade? O fundamento não deveria ser a imputabilidade, mas o fundamento deveria ser a pedagogia para a construção de formas de controle sobre determinadas condutas. E não a imputabilidade para a responsabilização. Será que a pedagogia não reúne estrutura para ser fundamento das formas de controle de comportamentos e condutas? A função exercida pelos fundamentos pode reunir 3 pontos, pelo menos. 3 pontos, pelo menos. Primeiro, que o fundamento ele é uma invenção e escolha do observador, que o faz com a sua memória.
e que, assim como a escolha dos fundamentos é seletiva, a memória do observador também é seletiva. O que significa dizer que a invenção e escolha dos fundamentos ela é sempre feita à luz de um ponto cego, de algo que o observador não está conseguindo observar. Segundo, que ao fazê-lo, fazemos, com perdão da redundância, ao fazê-lo, fazemos do fundamento uma categoria de prova. De prova da nossa argumentação. Para explicarmos comunicativamente com a informação que temos uma verdade. Esses são os 3 pontos. Fundamentos como invenção e escolha, como categoria de prova, como explicação de verdade. Essa é a função que ele cumpre em qualquer argumentação sobre qualquer tema. Para nós aqui, isso está relacionado a políticas públicas, cidadania e direitos humanos. Nesse sentido. Se fundamento é isso, o que é a história? O que eu posso observar ou interpretar como história dos direitos humanos? O que é a história dos direitos humanos? Como ele foi construído, né, professor? Como os direitos humanos foi construído. Exato. E a história dos direitos humanos, né, ou melhor dizendo, a história, e aqui eu vou utilizar, né, inicialmente, das expressões dos próprios historiadores. A história como conjunto ou como reunião de conhecimentos relativos, referentes à memória dos fatos. Juliana Pedrosa levantou as 2 mãos. Eu não sei se foi para rezar. Não, professor. Era falando, mas talvez o senhor chegue lá ainda, né? Porque essa memória também parte do ponto do observador, ela vai ser diferente. E eu estava lembrando de uma palestra que o professor Tony trouxe um especialista sobre o Holocausto. E no texto que eles recomendaram para a palestra era justamente isso. A visão que se tem do Holocausto é uma visão única. Não que ela vá desculpar, excusar ou como foi, mas tudo que se tem a ideia de como foi vem dessa visão que impera. Sim. Né? Existe uma gama de outras questões que podiam ser vistas até do ponto do mesmo observador, porque no texto ele falava que, por exemplo, culturalmente não se viu só a questão da dominação, mas não se viu, por exemplo, a questão da cultura, como é que ocorria, ou outras questões que não são analisadas nesse período histórico. É só o enfoque que é dado. Uma questão que não é, ou que é pouquíssimas vezes analisada na questão do Holocausto, é a participação de muitos judeus na própria captura dos judeus para os campos de concentração, para os processos de intervenção do Estado nazista. Os judeus que funcionavam como X9 para fornecer informações, né, ao corpo operativo, como a SS, e outros órgãos de investigação nazista. Não estou dizendo com isso que minimiza a questão do Holocausto, pelo contrário. Só estou dizendo que não há uma observação sobre o Holocausto de que não tenha um ponto cego. É só isso que estou dizendo. Toda vez que o senhor fala essa questão da memória, de que é um observador só, uma visão, eu lembro de uma história em quadrinho que eu li há um tempo, mas que eu não sei de quem é, mas se for analisar sociedades futuras, analisando a nossa sociedade hoje menos, né, por causa dos celulares, dos computadores, mas de um tempo, de, sei lá, 20 anos atrás,
e elas achassem o quadrado, que é a televisão, sempre no centro de todas as casas, iam dizer que era uma sociedade que cultuava um Deus retangular que ficava no centro de todas as casas, porque essa seria a visão que eles teriam, de que porque que todo mundo tinha aquela coisa retangular ali no centro das moradias. E é só uma brincadeira, assim, seria o Deus retangular que tinha Sim, claro. um altar para esse Deus em todas as casas. Lá em Queimada Grande, capital do estado de Pernambuco, onde eu nasci, esse pessoal de Recife pensa que a capital é Recife, a cidade do Recife. Ou ilusão funcional que constrói fundamento. A capital é Pernambuco, lá onde nós nascemos. Ou a capital é Queimada Grande, no agreste meridional de Pernambuco, né, que próximo de Queimada Grande tem um vilarejozinho chamado Garanhuns. Né? Porque a grande cidade é Queimada Grande. Garanhuns é um vilarejozinho que está ali perto de Queimada Grande, alguma coisa assim. Juliana, querida, tinha uma televisão assim na única praça que tem em Queimada Grande, tinha uma televisão, entendeu? E quando dava 6 horas da tarde, a gente ia lá, sentava e ficava assistindo a televisão. Alguém poderia dizer assim, olha, toda noite ali, né, aparece uma nave, né, uma nave com extraterrestre que pousa sempre no mesmo lugar e as pessoas ficam hipnotizadas todas no final de tarde ali a observar. Né? E aí não tenha dúvida que apareceria, inclusive, algum observador para dizer assim, e vez ou outra essa máquina abduzia pessoas, porque em Queimada Grande começaram a desaparecer determinadas pessoas que eram abduzidas por essa máquina, que ao final da noite ela desaparecia, no dia seguinte ela não estava. Não tenha dúvida que apareceria um observador para inventar essa grande história. Né? E assim se constrói a história. Né? E se essa verdade histórica ela ocupasse um espaço de realidade, ela se tornaria a história. Ela se torna a história. Né? Como a técnica nazista da comunicação. Né? Uma mentira dita várias vezes, ela se torna a verdade. E se ela se torna a verdade, ela se torna a história. Né? Nesse sentido. Ora, então, a história como reunião de acontecimentos relativos, não absolutos, referentes à memória dos fatos, né? Essa história é que envolve a todos nós, a humanidade e aos processos de civilização. E, portanto, a história ela determina a evolução referente ao tempo, ao lugar, aos acontecimentos. Quando falamos de história, nós estamos falando de evolução, estamos falando de tempo, estamos falando de lugar, estamos falando de acontecimento. Sobre algo que nós não estávamos lá para presenciarmos, mas sobre algo que é reproduzido permanentemente, porque a pergunta é, o que é a história do Brasil? O que é a história universal? Veja, olha a expressão, história universal. Que diabo é a história universal? O que é que eu posso interpretar? E mais, muitos observadores passam a interpretar a história, né, como uma ciência seletiva da memória dos acontecimentos. Agora, uma ciência seletiva da memória dos acontecimentos faz nos perguntar, mas quais acontecimentos e que memória é essa desses acontecimentos? Quem é que diz qual é a memória dos acontecimentos? Quem é que disse... por exemplo, vou utilizar aqui a Paraíba, né, um lugar que tem uma história que ela é sempre retratada, dentre tantos lugares da Paraíba. Por exemplo, Baía da Traição. A Baía da Traição, na Paraíba, o encontro entre franceses e portugueses. Quem é que determina a memória dos acontecimentos da Baía da Traição como ciência seletiva da história? Ou seja, a história
para ser história, ela precisa de um ponto. E esse ponto, como diria Tobias Barreto, é capital. Ela precisa de um registro, que esse registro seja certificado como oficial para ser história. Porque, por exemplo, na história do cristianismo, nós temos uma série de passagens que não são oficiais e que, portanto, para o cristianismo, ela não é a história do cristianismo. Principalmente quando essas passagens envolvem a mulher. Porque, por exemplo, deixe-me aqui, e é uma provocação, mas não uma provocação para desrespeitar sua opção religiosa, sua crença, sua fé. Jamais, não. É uma provocação para refletir. Como é que a última das grandes religiões do mundo não reserva um lugar bem mais visível na sua história para uma mulher como Maria? Porque, por exemplo, hoje nós falamos do empoderamento da mulher, não é isso? Você quer uma mulher mais empoderada do que Maria? Maria sai da condição de filha de Deus para mãe de Deus. Você quer empoderamento maior do que esse? E o cristianismo, que eu digo cristianismo não, a igreja não reserva um lugar de visibilidade inequívoco para essa mulher. Quem é Maria na história do cristianismo oficial? E aí uma provocação maior, que aí requer cognição e produção comunicativa, através do método da informação. Porque, como diz Luhmann, a comunicação só é possível quando tem informação. Como é que os movimentos de prostitutas no Brasil e no mundo não utilizam o paradigma de Maria Madalena para construir empoderamento? Como é que os movimentos de prostitutas, dentro de um movimento chamado feminismo, não utilizam Madalena para dizer: ô mundo machista de merda! 2000 anos atrás, uma prostituta, uma mulher, ungia os pés do Filho de Deus. E qual foi a frase do Filho de Deus sobre essa mulher 2000 anos atrás? Falando para os doutores da lei, na casa de um cobrador de impostos chamado Mateus, qual foi a frase do Filho de Deus? Olhando para os doutores da lei de Moisés que estavam ali e o cobrador de impostos, a frase deles é: eu entrei nessa casa, recebido por vocês, que estão aqui me falando, nenhum de vocês me ofereceu o tratamento que essa mulher agora o faz, ungindo meus pés com óleo. Mas quantas vezes essa passagem ela é publicizada no cristianismo oficial? E por que ela não é apropriada para se construir empoderamento e transformar os paradigmas? Dentro da ideia da relatividade da história. E no caso aqui, podemos interpretar da relatividade da história ou da ciência das religiões. Porque se eu fosse mulher e prostituta e tivesse num movimento de conquista de direitos para essas mulheres, não tenha dúvida que o símbolo desse movimento seria Madalena. E haveria produção e produção argumentativa sobre ela para a construção do empoderamento das mulheres. Para o quê? Para a transformação paradigmática nos processos civilizatórios. Como forma de comunicação na categoria de informação. Para transformar o quê? O presente. Para viver outro presente, que não o que nós vivemos. Se fundamento é isso, se história é isso,
posso interpretar por epistemologia? E olha que ainda estamos na interrogação inicial, que são os fundamentos, que é a história, o que é epistemologia, para depois irmos para como é possível o fundamento, como é possível a história, como é possível a epistemologia. O que é epistemologia? Quem responder tranquilamente, sem nenhum compromisso, né? Vou presentear com uma telecena para ver se você vai lá no Silvio Santos ganhar algum dinheiro, porque a situação tá difícil. Né? Ontem, no final da tarde mesmo, eu fui ao supermercado e pensei que eu estava em Cumbica, em Guarulhos, quando a menina me mostrou quanto é que eu tinha que pagar quando passei as coisas no caixa. Eu perguntei para ela, senhorita, eu estou no aeroporto? Ela disse, não, aqui é o Bem Mais. Eu disse, aqui é o Bem Mais dos bancários. Ela disse, aqui é o Bem Mais. Eu pensei que estava em Cumbica, em Guarulhos, esperando algum voo, porque passei aqui umas coisinhas. Quanto é que deu? Ela, R$175. Eu disse, tá camulesta! Eu vou levar isso. Pensei que eu estava em Guarulhos. Diga, Godoy. O presente podia ser uma matuta dessas premiadas, né? Boa ideia. Vou até falar com o meu amigo Getúlio Poeta, que é ligado ao cabo lá do engenho da Matuta. Eu tenho essa Matuta, inclusive, que ele... essa Matuta, o pessoal da Matuta que me presenteou no Congresso de Ciências Criminais lá em... Tenho certeza que todo mundo ia se esforçar mais para responder. Já pelas expressões aqui, eu já notei de algumas aqui que já tem gente até passando um guardanapo assim nos lábios. Epistemologia é um método científico. Nas aulas anteriores, associou epistemologia ao dizer o que é ciência. A certificação das ciências. Uhum. Eu acho que foi isso que você falou. E aí, Juliana, o que é epistemologia? A palavra... Quando você, por exemplo, você quer... Né, quando você quer cientificar o seu discurso, né, o pessoal do direito, o pessoal gosta de umas palavras, né, autoexplicativas fabulosas. Assim, porque o meu voto é um voto hermenêutico. Aí o cara que ouve diz, sim, e que porra é isso? Né? Voto hermenêutico. Essa assim, cadeira, pessoal, é o que tem o nome mais, assim, pro mestrado, né? Fundamentos epistemológicos. Essa cadeira parece aquelas bolas de aniversário, sabe? Quando você chega na festa, acha bonito que só a porra, mas quando você pega na bola, vê que não tem nada. Aí, aqui, assim, não, porque numa construção epistemológica, aí o cara que está aqui assim, e que porra é isso? Construção até vai, mas epistemológica? Então, Juliana, o que é epistemologia aí em Pernambuco? Aí nessas duas torres que está dando um problema danado com um camarada que alugou aí uma cobertura numa torre, né, que ninguém consegue mais dormir. O povo diz, Recife é uma metrópole. Não, professor, isso é só cidade do interior, porque qualquer fofoca, olha, roda tudo. E quando passa pelo grupo do WhatsApp... Todo mundo já sabe disso aqui, Juliana. Não, e tem sempre alguém, amigo, fez. Meu primo conhece ele. O meu vizinho estudou com o irmão dele. Pronto. Rapaz, a raiva é porque ninguém foi convidado ainda para a cobertura, mas todo mundo já sabe aqui em João Pessoa, viu? Rapaz, até vídeo eu recebi. Os vídeos da câmera de segurança, tudinho rodando. O cara, olha, eu não sei nem como observar aquele cidadão. Como é que o síndico vai dar uma multa de R$2.000 pro cara por causa de bagunça no apartamento? E aí ele diz, como é que é? O senhor está sendo multado em R$2.000. Ele diz, tome 20 para eu ficar com 18 mil de crédito, porque virão outras bagunças. É um camarada com um senso de coletividade, de sociedade. Ele está virando quase uma subcelebridade aqui, porque aí já saíram histórias das casas que ele alugou em Gravatá também, que vão no mesmo naipe. Aí tem uns vídeos de rolando a van que ele bota para passear dentro da cidade com as moças dentro da van e tudo que tem na van. Olha.
a história vai longe ainda. Já tem uma música, fizeram uma música aí com o episódio lá das Torres Gêmeas. Muito bem. Fala a verdade, professor. O senhor já foi convidado para uma festa dessa? Vá, fala, conta aí pra gente. Rapaz, eu não fui convidado, mas se eu fosse convidado, eu iria. Como observador, principalmente. Juliana, o que é epistemologia aí na República de Pernambuco? Sei não. Senhorita Marta O pior é que quando eu vi o nome da matéria, eu disse, eu vou pegar o dicionário, para ver no dicionário. Ai, minha nossa. Senhorita Marta Mello. Professor, eu coloquei aqui no chat? No chat, conclusões, métodos ou teorias de um determinado ramo científico. Ramo científico. Muito bem, muito bem. Mariana Lacerda. Professor, epistemologia, pelo que eu já vi, é o estudo da ciência. Como se fosse a ciência estudando a ciência. Então, eu entendo que é a base inicial, né, de todo o estudo científico. Isso. Então, senhorita Mariana, se é a ciência, para depois passar para a Cleito e os demais, se é a ciência que estuda a ciência, essa ciência que estuda a ciência, quem disse que ela é ciência? São questionamentos, né, professor? Muito bem, senhorita. É tudo invenção, como o senhor disse há umas não foi eu que disse isso, não, senhorita Juliana. Foi eu que disse isso, não. Foi Einstein. Quem disse isso? Que tudo é invenção. O papai aqui. Não. E parece-me... Quando esse cidadão disse que tudo é invenção, é porque o que ele disse que era o universo, ele não mostrou, ele só disse que o universo era daquele jeito. Os outros aqui tiveram que ir atrás da prova, do fundamento, né? Ou seja, como Max Planck que teve que dizer assim, opa, rapaz, que texto é esse aqui que esse camarada está dizendo que o universo é assim, que é relativo, que é não sei o quê, contestando a teoria de Newton e dizendo que a gravidade não é aquilo que Newton diz, mas que a gravidade é o que ele diz na sua forma relativa e não sei o quê. Aí aparece Max Planck para ir olhar, né, o eclipse para saber se realmente tinha sentido ou não tinha. Aí aparece Campbell para não sei o quê e assim por diante. Ele só disse que era daquele jeito, ou seja, ele inventou. E a invenção que ele inventou era o que ele inventou. E aí a física deixou de ser a física para ser o quê? A física! Está notando? Quando a física era uma física, até Einstein, a partir de Einstein, a física que era a física deixa de ser a física para passar a ser a física. É a epistemologia. Porque a teoria da relatividade, né, que Einstein, pelas as narrativas, que Einstein vai dizer assim, pô, primeiro eu vou ter que contestar o cara que eu sou fã, que era Newton. Ou seja, a teoria da relatividade é uma reescrita, como diz de Jorge, lá no final do seu texto. O direito tem a capacidade, porque ele tem a estrutura, não de escrever o que é o direito apenas, mas de reescrever o que é o direito. Utilizando o passado atemporal, transformando no presente temporal. Porque quando Einstein reescreve que a teoria da relatividade é uma outra forma de observar a teoria da gravidade, quando ele reescreve a teoria da gravidade, a física de Newton deixa de ser a física de Newton para ser a física de Einstein. Então, a física não deixou de ser física. É o caso do direito.
Quando o direito desmente o próprio direito, ele está desmentindo a si próprio, se autoafirmando por outra estética do direito. A cognição é aberta, mas a operacionalidade é sempre fechada. Ou é norma ou é decisão judicial. Decisão judicial leva a norma, norma leva a decisão judicial na atemporalidade, temporalidade, passado, presente, direito ou não direito. A não física da física é a física. De Einstein. A epistemologia é a ciência, né? Vamos dizer algo, a epistemologia é a ciência que certifica as outras ciências como ciência. A partir do quê? A partir das outras ciências? Não, a partir dela, epistemologia como ciência, e não das outras ciências. Mas isso a gente fala já já. Cleiton? Eu vou beber na fonte do estudioso caçarola daqui, né? Vou falar que a epistemologia é o trabalho braçal do observador, né? Com a finalidade de inventar, ressignificar conceitos no decorrer do tempo, né? Seria essa missão de ressignificar, reinventar conceitos já existentes de acordo com a realidade. Trabalho, literalmente, o trabalho do observador, né? Exato. Bom, já que Cleiton citou Caçarola, eu vou dar um exemplo de epistemologia vivido por Caçarola. Eu estava com ele, né? Estávamos em Serra Talhada, acho que eu falei sobre isso aqui semana passada, quando fizemos a homenagem a ele. E estava com o nosso amigo Charles, né? E eu tinha tinha terminado a palestra pela manhã na universidade, era a abertura de uma semana, da Semana Jurídica, e o tema era Sistema Internacional dos Direitos Humanos. Eu fui fazer uma abertura para realizar uma palestra sobre Sistema Internacional dos Direitos Humanos. E terminou a palestra lá pelos 11h30, meio-dia, foi das 8 até as 11h30, alguma coisa assim. E um rapaz que estava com a gente, da organização, disse: professor, o senhor conhece Triunfo? Eu disse: se for a cachaça lá da Paraíba, eu conheço. E gosto muito. Ele disse: não, a cidade que tem aqui a 30 e poucos quilômetros de Serra Talhada, tem que subir a serra aqui, bababá. Vamos almoçar lá. E fomos almoçar em Triunfo. Eu estava almoçando, Charles, que é um amigo nosso que foi com a gente para Serra Talhada, porque a mãe dele mora lá, ligou para mim e disse: Luciano, tu tá onde? Eu disse: eu estou em Triunfo almoçando. Isso já era 1h30, 2 horas da tarde. Ele disse: não, eu vou tomar cerveja aqui com uns amigos meus que, inclusive, jogaram no Santa Cruz, jogaram no esporte. Como tu jogasse futebol, tá aí, conhece muita gente. Se tu quiser vir pro bar para tu conhecer os caras, fulano de tal que jogou no esporte, fulano de tal que jogou no Santa Cruz, vamos estar lá nesse bar. Eu disse: tá certo, saio daqui de Triunfo e vou. Manda a localização aí que eu vou direto pro bar. Eu vou sair daqui meia hora. Ele disse: pronto. Beleza. Saí e fomos pro bar, né? Cheguei com Caçarola nesse bar, uma bodega mesmo, assim, a gente ficou na calçada, aquelas mesas em Serra Talhada. Chegou um amigo de Charles e disse assim: rapaz, não é que mataram fulano de tal agora, 1h da tarde, rapaz? E aí todos que estavam na mesa disseram: não diga isso não, rapaz. Conheço fulano desde tanto, não sei o que lá. Passou uma meia hora, apareceu outro amigo de Charles e disse: rapaz, não é que invadiram a casa de fulano, deram 2 tiros nele agora, não sei o que lá e tal. Puta, não sei o quê. Mas num período de 1h30, apareceu um terceiro e disse: eita, acabaram de matar fulaninho, rapaz. Em 1h30 que a gente estava no bar, Caçarola olhou para mim e disse assim: professor, eu digo, o senhor não acha que está na hora da gente ir para o hotel? O senhor tem uma palestra amanhã em Cajazeiras, é melhor a gente ir para o hotel, o senhor não acha, não? A ciência certificando a ciência. Eu olhei para ele e disse: vou usar a palavra de Juliana. Eu olhei para ele e disse: Caçarola, você tem razão. Está na hora da gente ir para o hotel, meu querido. Nessa cidade. E quando fomos para o hotel, ficamos bebendo lá na piscina do hotel, eu e Caçarola, os outros turistas que estavam lá no hotel. Passamos a noite, não saímos mais na cidade, não vi mais Charles. E no dia seguinte, 8h da manhã, a gente para Cajazeiras. Nós conversa, rapaz. Isso é epistemologia. Entendeu? Ora,
Epistemologia, para muitos, é a reflexão sobre a natureza, sobre as fases, limites das construções do conhecimento. Sim, mas natureza, fases, limites da construção do conhecimento, quem é que determina? O observador. O observador. Ou seja, para muitos, quando eu falo epistemologia, eu estou falando do processo do sujeito indagativo com o objeto observado. A relação entre observador e fenomenologia. Quando eu tenho um observador e uma fenomenologia observada pelo observador, eu tenho a perspectiva da produção do saber e do conhecimento. Essa primeira produção ela se torna epistemologia, que vai determinar todo o desenvolvimento dessa produção científica, toda a ramificação dessa produção científica, a partir dela própria. Ou seja, a epistemologia ela é autopoética, determinada pelo observador. Ou seja, a polaridade do processo cognitivo comunicativo determina a epistemologia, ou a categoria epistemológica. Então, ela seria uma espécie de estudos de postulados, de conclusões, de métodos, de diversos saberes científicos? Sim. Mas o ponto irrenunciável é de que a epistemologia ela é um produto do observador. E quando esse produto acabado, na teoria de sistemas, como ele se torna um sistema autônomo, a epistemologia agora se torna um sistema autônomo, ela determina a produção de outras epistemologias, ou seja, de outras ciências. Por quê? Porque vários observadores irão observar essa epistemologia para dizer que, para além dessa epistemologia, a primeira observação não conseguiu observar não sei o quê. E assim se dá todo o desenvolvimento a partir daquela epistemologia originária. Ou seja, o processo autopoético se torna permanente para a produção da ciência, para aquilo que vai ser ciência, digamos assim. E agora a pergunta, ao chegarmos aqui. Como é possível um fundamento? Como é possível uma história? Como é possível uma epistemologia dos direitos humanos? A resposta é: ela só é possível por causa do observador e a sua construção na forma da autopoiese. Partindo de si própria, numa produção e autoprodução de si própria, numa referência a si própria, numa reflexividade de si própria e, finalmente, circular. Saindo de si, girando para voltar para si. Assim ela se torna possível. Não é preciso perguntar o que é a epistemologia. Não é preciso perguntar por que a epistemologia, mas sim como é possível o fundamento, como é possível a história e como é possível a epistemologia dos direitos humanos. E se é possível por causa do observador e da sua forma de produção autopoética, há um ponto que, mais uma vez, em homenagem a Tobias Barreto, um ponto capital chamado memória. Sem a memória, não há fundamento. Sem a memória, não há história. Sem a memória, não há epistemologia. E sobre a homenagem a Tobias Barreto, hoje, às 5h, por exemplo, faremos um webinário em homenagem a Tobias Barreto com a professora Graziella Bach, professora, mestre, doutora em Direito, residente no Recife. Tem vários livros, mas um deles publicado sobre a filosofia crítica de Tobias Barreto, ou seja, o método crítico de Tobias Barreto na Escola do Recife, né? E como diz a própria Graziella Bach,
aquela casa não poderia se chamar a casa de Tobias Barreto, ele não aceitaria que ela se chamasse Casa de Tobias Barreto, se ele fosse vivo, por um detalhe elementar, porque ele era odiado pela congregação daquela faculdade, pelos seus pensamentos críticos. A maioria o odiava. Enfim, vamos começar sobre o texto de Jorge, sobre o conto que ele traz, ora de Hayes von Foster, ora de Luhmann, ora de do Remate. O conto lá dos camelos, lembra? Está lá no texto. Né? O sacerdote que encontra, né, lá no deserto e que um proprietário de camelos deixa a sua herança para 3 filhos. Né? Deixa 17 camelos para 3 filhos. Um filho mais velho, um filho do meio e um filho mais jovem. Para o filho mais velho, o pai deixa metade dos 17 camelos. Para o filho do meio, o pai deixa 1/3 dos camelos. E para o filho mais jovem, o pai deixa 1/9 parte dos camelos. A pergunta que Hayes von Foster coloca lá no seu conto árabe é: como fazer essa divisão? Como fazer essa escolha? Como decidir para, portanto, se inventar fundamento, história e epistemologia? Como é que eu divido 17 camelos, sendo que metade vai para um dos filhos, 1/3 para outro e 1/9 parte para outra? Qual é a metade de 17 camelos? Podem abrir o microfone e responder. Qual é a metade de 17? Oito e meio, professor. Mas eu posso... eu vou poder torar um camelo no meio? Não, né? Então, de início, para o observador, essa escolha, essa decisão, ela é improvável. Certo? Ela é improvável. Então, se ela é improvável, mais o observador tem que fazer a escolha, porque ele está observando, tem que tomar a decisão. Peguemos aqui o observador como o direito. O direito, ele está observando e ele tem que tomar uma decisão. Qual é a decisão que o direito vai tomar para dividir 17 camelos, sendo que ele tem que começar pela metade? 17 pela metade é improvável decidir. Então, qual é a decisão que o direito vai tomar? Ora, o direito, o observador, tem que inventar uma decisão. O que denuncia que, em regra, nós só decidimos sobre aquilo que já está decidido. Sobre o que não está decidido, nós temos que inventar a decisão. Mas, em regra, quando decidimos, é porque a conta já bate. Então, vamos lá. 17 camelos, partindo de que metade dos camelos tem que ficar para o filho mais velho, então seria 8,5, não dá. Então, encerra. Então, qual é a decisão que temos que tomar? Então, aí o observador observa, vai na sua memória. Aí o observador vai na sua memória e identifica que ele tem um camelo. Ele está assistindo, ele está observando o cenário do seu camelo. Ele tá no deserto, ele está fazendo uma viagem com o seu camelo. Então, ele tem um start cognitivo ao observar o cenário para tomar uma decisão. O que é que ele faz? Ele diz, peraí, 17 não dá. Mas eu tenho um camelo. Vou colocar o meu camelo. Eita, um ato altruísta do observador. Veja que altruísmo. Vou dar o meu camelo para que essa conta possa fechar a matemática. Então, agora nós temos 18 camelos. Se eu tenho 18 camelos e metade tem que ir para o primeiro filho, qual é a metade de 18? 9. 9, perfeito. Camelos. E 1/3 tem que ir para o segundo, qual é 1/3 de 18? 6 camelos. 6 camelos. E
O terceiro filho tem direito a uma nona parte dos 18 camelos. Qual é essa nona parte de 18 camelos? 2 camelos. 9 com 6 com 2. 17 camelos. Agora a conta fechou, né? Todo mundo está com a sua parte igual. E onde é que está o 18º camelo? Agora ele não precisa fazer parte da realidade, porque ele próprio era o quê? O acoplamento estrutural para uma realidade possível, como a Constituição no Estado Constitucional de Direito é o acoplamento necessário para a realidade da política e do direito. E agora o observador pode montar no seu camelo 18º e ir embora, porque os 17 estão divididos equitativamente conforme o pai deixou para os 3 filhos. Note que a realidade é uma ilusão. Ela é só invenção do observador. Então, como é que eu posso vir aqui falar de fundamento, história e epistemologia? Essa disciplina é um stand-up. A ciência é stand-up. Diga, Cleiton. Professor, e como é que explica aí? Tem um trecho que ele fala que o camelo ele se torna um ponto cego, que é esse camelo. Eu seja esse último camelo que é necessário para integrar a conta e ao final ele volta para o... Ele funciona como esse ponto cego. Esse observador, que é o que equaciona e sugere essa solução, ele, trazendo para a realidade da sociedade moderna, seria, digamos, o controle social que o Estado ele opera através da política, judiciário, enfim, seria esse sistema, o camarada lá que oferece o camelo seria o agente que regula, enfim. Cleiton, qual é o 18º camelo do direito constitucional? Os princípios. Tire os princípios. Você não resolve nada mais em direito constitucional. Coloque os princípios. Por exemplo, eu coloco dignidade da pessoa humana. Eu resolvo tudo com ela. Tire dignidade da pessoa humana, fode tudo. Os princípios são o 18º camelo do direito constitucional. Porque acabei de falar dela ali na reunião. Olha aí, tá vendo? Levou um camelo para a reunião. Godoy levou um camelo para a reunião. É mole. Agora, um ponto tem que ser colocado aqui. Por favor, reflita sobre esse discurso. Não é de deslegitimação dos argumentos ou da comunicação. Esse discurso é a possibilidade de se observar e produzir saber e conhecimento por outra perspectiva. É só isso. Não é de deslegitimação. Lá é um ponto cego. Já passa a palavra, João. Lá é um ponto cego, Cleiton. Porque, veja, quando eu coloco o 18º camelo, resolvo a matemática sem resolver. Porque depois eu vou ficar com o camelo. Por isso que é um ponto cego, não estou enxergando isso. Mas o que importa é o quê? É a resolução do conflito. Então, eu olho a conta com 17 não dá. Aí eu, o observador, vou buscar uma pasta C2 pontos, aí digo, opa, eu tenho um camelo, pô. Vou colocar meu... Veja, tem uma palavra tão bonita no campo dos direitos humanos, altruísmo. Que é você olhar o outro, né, como você olhar a si mesmo, ou seja, entender o outro, né, procurar observar o outro com os olhos do outro. Aí eu digo, pô, eu tenho um camelo, vou colocar aqui, porque com 18 eu resolvo a conta. Com 18 eu faço 9, que é metade, com 18 eu faço 6, que é 1/3, com 18 eu faço 2, que é a nona parte.
Mas aí, quando eu chego a essa conclusão que eu estou feliz, aí eu noto que quando eu coloquei os 18 camelos, a conta dá 17. E eu não consigo sair desse processo circular. Se eu tiro o 18º, eu não resolvo a conta. Se eu coloco o 18º, eu resolvo a conta com 17. E não consigo sair desse ponto cego, porque eu não consigo dar resposta. Por isso que ele é o ponto cego. João, cara. Professor, só pegando um gancho aí na conversa do senhor e de José Godoy, eu fiquei curioso para saber qual foi o camelo que ele levou para a reunião. Ele falou por alto e me bateu essa curiosidade. A dignidade da pessoa humana. Olha, não sei se você já foi a Natal, lá nas dunas, ali em Genipabu, em Natal, João? Já, professor. Já andou de dromedário lá? Não, andei não. Não? Não. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional é o camelo dos camelos. Eu diria, é o camelo reprodutor do direito constitucional. Com ela, você reproduz tudo o que você quiser com a dignidade. É verdade. Se você tiver num embate, se você tiver num debate com alguém, João, é só você prolatar a frase. Se você tiver num debate com o Godoy, pode deixar ele falar à vontade. Deixa ele falar. Deixa ele ficar falando. Quando chegar no momento, aí você olha para ele assim, uma questão de ordem, Godoy. Aí ele vai ter que lhe dar a fala pela questão de ordem. É o único momento que você pode interromper o processo comunicativo. Né? Porque quando um fala, o outro tem que escutar. Mas aí, se você vem com essa palavra autoexplicativa, questão de ordem, que de ordem não é questão de porra nenhuma, entendeu? Mas aí você coloca, por uma questão de ordem, Godoy, entendeu? Ele tem que admitir, por causa da memória do discurso jurídico. Aí você vem com a segunda expressão autoexplicativa. Godoy, meu querido, assim você está ofendendo a minha dignidade humana. Acabou o debate. Encerrou o debate. Interessante. Encerrou o debate. Ele não vai encontrar outra frase que suplante essa frase. Mesmo que ele venha, não estou ofendendo, ele dizer não estou ofendendo, é uma frase, do ponto de vista da fortaleza do discurso, bem menor do que a que você acabou de afirmar de que ele está ofendendo a sua dignidade humana. É verdade. E o ministro do STF, Gilmar Mendes, ele fala que o princípio da dignidade da pessoa humana é um supra-princípio. Uhum. Que encaixa no contexto aí da aula. Sim. E ele, Gilmar Mendes, se observa como um super-ministro. Dizem que ele é ministro e senador ao mesmo tempo. Ele é o super, né? Porque se você vai olhar as posições dele, e tecnicamente são fantásticas, entendeu? Tecnicamente são fantásticas. Mas ele tem uma expansividade, se você vai olhar a memória das decisões de Gilmar, elas são fantásticas. São fantásticas. Simplesmente fantásticas. É verdade, professor. E ontem o ministro Luiz Felipe Salomão me surpreendeu com aquela posição dele perante o advogado que estava sem gravata, atingindo também a dignidade da pessoa humana do nobre colega advogado. Você pode trazer a informação? Essa eu não tive notícia, não. Pode trazer a informação, João? Foi ontem, tinha uma sessão e o advogado iria se pronunciar, só que ele estava de terno e sem gravata. E o ministro Luiz Felipe Salomão não autorizou a fala do advogado, porque ele não estava condizente com o tribunal. Porque estava sem utilizar a gravata. É um instrumento assim, indispensável para a produção de linguagem. É um instrumento indispensável. Sem gravata não há como produzir comunicação. Não tem como. Pois é, professor. Imagine se o advogado tivesse com gravata e fosse mudo. Exatamente. Teriam que chamar um especialista da linguagem, né?
Teria que chamar um especialista da linguagem para... É verdade, para auxiliar na comunicação. Exatamente, para que a comunicação pudesse se fazer presente. Né? Porque eu tenho lá minhas dúvidas se o ministro aí conhece a linguagem dos surdos mudos. É verdade, professor. Precisaríamos de um tradutor. E se o tradutor não tivesse com a gravata? Também não poderia fazer o auxílio. Por uma questão da memória do direito? Não poderia. Não é mesmo? Só anexar uma gravata agora aos processos por cautela, né? Rapaz, olha, se eu fosse esse advogado, nas próximas audiências eu ia com 3 gravatas penduradas assim. Eu baixava um aplicativo na hora de gravata, aí quando eu fosse, tinha gravata lá. Era uma reunião, era virtual, baixava um aplicativo. Peraí. Esses aplicativos que a gente coloca tudo que quiser, eu botava uma gravata e ficava lá. Virtual. Ele foi retirado da audiência virtual só. O mais fantástico que eu assisti nesse negócio remoto foi... não era audiência, não, mas era uma reunião dessas de corporações, entendeu? E tal. E que o camarada colocou a foto dele, assim, ela foi feita de um papelão, assim, ele, um busto, né? E tá assim, a reunião tá lá, e ele tá assim e tal. Assim, e tal. E ele deixou a janela do lado aberta e deu um vento. E caiu o papelão, e ele estava na rede, deitado, assim. Mas em sessão aqui do TJ, o camarada de gravata pode dormir, o desembargador. Pode dormir. Se ele tiver de gravata, ele pode até dormir na sessão. Mas acordado sem gravata não pode, não. Agora dormir não pode, com gravata. Foi o membro do Ministério Público também, o procurador de Justiça, dormiu. Dormiu. Mas ele estava de gravata. Bom, é fundamental. Não, e se sou eu, quando acordo, já acordo na produção do discurso de afirmar o ato de dormir como direito fundamental. Falar em dignidade da pessoa humana, seu amigo Arthur Stanford, na graduação, queria me tirar da aula porque eu dormi a aula dele toda. Quando eu acordei para fazer uma pergunta, ele queria, não aceitou a minha pergunta. Eu achei absurdo isso, lá pelos livros de 2001, 2002, eu achei absurdo, seu amigo. Godoy, eu acabei de lembrar de um acontecimento. Conte aí, João, conte. Na época da minha graduação, a gente estava em sala de aula e tinha um colega meu que hoje ele é servidor do TJ do Ceará. Hoje ele é servidor. Na época era estudante e ele estava dormindo no fundo da sala de aula. Muito cansado, tinha passado o dia trabalhando, estudando. Aí o professor perguntou uma pergunta para todo mundo. Ninguém respondeu, a sala inteira ficou calada, muda. Então o professor disse, você, Ailton. Aí ele estava no final da sala, acordou assim de uma forma inesperada. O professor perguntou a pergunta, ele foi o único que respondeu, o cara que estava dormindo. Arthur Stanford, pode falar para ele ia me retirar o direito de falar, só porque eu dormi a aula toda, quando eu acordei, eu só queria fazer uma pergunta. Você dorme a aula toda, ainda veio perguntar? Eu não por dormir, mas eu fui expulso de sala, né, na primeira aula de Maurício Antônio Ribeiro Lopes, a disciplina de Direito Penal, Teoria Geral do Delito. A sala lá na São Francisco, aquelas as salas teatro, né? Você entra pela porta, a mesa do professor está aqui nas costas, você entra e vai subindo lá e tal, senta, não. E na época eu era muito rebelde, eu era rebelde. Hoje eu sou um conservador, entendeu? Hoje eu sou um conservador. Mas na época eu era rebelde e tal, né? E estava sempre com os mais jovens não vão nem saber o que é isso, né? Com um Walkman. Sempre com um Walkman aqui na orelha, tal, né, tal. Usavam umas calças rasgadas, uma camisa de Guevara, uma boina para trás, um charuto na boca, estava sempre assim e tal, não sei o que lá. Né? E eu fui entrando, né, tal,
Aí eu olhei assim, é um cara bem jovem, né? Eu disse, não, deve ser mais um aluno, tal, entrando, escutando Bob Marley, né? Tal, entrando. E a galera que estava em cima, né? Fazia assim. E eu... Aí eu tirei os fones, né? Quando eu tirei os fones, que eu olhei para trás, ele disse, o senhor. Eu disse, quem é o senhor? Ele disse, o professor. Eu falei, pô, eles, fora, tá expulso da aula. Eu disse, como, professor? Tá fora, vou iniciar a aula, você não assiste minha aula, não. Eu falei, puta que pariu. Aí eu disse, pô, não prestei atenção e tal, e fiquei lá fora, num banquinho sentado, quando terminou a aula, eu entrei de volta, né? Professor, tal, queria me desculpar porque eu, assim, não prestei atenção e tal. Ele disse, não, relaxe. Eu estava escutando música, não deveria. Ele disse, relaxe, rapaz. Eu sou professor, eu tinha que mostrar alguma autoridade também, porque senão você ia avacalhar a minha aula, pô. Mas a partir da próxima você pode assistir do jeito que você quiser, fica tranquilo. Mas era a minha primeira aula, você já quer afuleirar com a minha primeira aula, porra? Aí também não, né? Eu disse, não, tá perfeito. E a partir dali, depois eu me tornei seu colaborador, seu assistente, seu estagiário no Ministério Público e tudo, mas foi a pessoa que me proporcionou as primeiras oportunidades e insubstituíveis oportunidades para o que hoje eu chamo de vida acadêmica. Tenho uma memória fabulosa com Maurício Ribeiro Lopes, mas a primeira memória que tenho é essa, que ele me expulsou de sala de aula. Meu filho lembra muito o senhor, esse jeito mais de reclamar as coisas. Não, a gente estudando história, às vezes, esses colonizados de merda, como é que o cara... Aí o Samuel, seja mais polido, ele tem 15 anos, seja mais polido, seja mais cuidadoso. Aí, às vezes, ele passa por aqui, você falando, aí ele... É aquele professor, sabe, filho? Não é, mas é. Você mandando você quietinho e tal, você mais polido. Não, Aí, essa semana passada, ele foi expulso da aula de geografia. Você professor de geografia ama ele, porque ele é especialista em Revolução Cubana, Soviética, pra caramba. Quando eu fui olhar no aviso da escola, usou palavra de baixo calão. Caraca, o que foi que Samuel fez? Já cheguei em casa, já botei castigo a semana toda. E professor, o que foi? O professor gosta dele. O professor, não, é que no meio da aula eu falei sobre como foi a ação dos colonizadores na África. Ele olhou assim e fez, caralho? Aí os alunos escutaram, vieram me dizer, eu tive que expulsá-los. Um negócio desse, eu não vou deixar de castigo a semana inteira. Diminuir o castigo aí para uma tarde e tal. Pra gente, eu vou ver se eu posso... Um instante só. Penso que está nesse livro aqui. Vou procurar, penso que está nesse livro. Uma das formas de você interromper o processo comunicativo são os palavrões. Entendeu? Do tipo, vai tomar no cu, vai não sei o quê. Pronto, encerrou o processo comunicativo. Se eu não me engano, é aqui, eu vou dar uma olhada. Tem um texto de Rafael de Jorge. Como interromper a comunicação pelo palavrão em 15 idiomas. Le parolacce. Os palavrões. Vou ver se tiver aqui nesse livro, que ele me presenteou em 2011. Eu vou pedir para digitalizar para mandar para vocês. Vou ver se eu encontro. Aquele outro que eu falei, não encontrei agora, Cleiton. Eu encontrei um que está em italiano chamado O Futuro do Direito do Trabalho. Se quiser, eu envio esse, que está em italiano. O Futuro do Direito do Trabalho. Que ele, nesse texto também, ele fala sobre aquela passagem do Rio de Janeiro, dos operários da construção civil que fazem o churrasco, do período que ele estava no Rio de Janeiro. Aí eu posso lhe mandar isso e vou dar uma olhada nesse aqui. Bom, pessoal, eu ainda fico em dívida com o texto de Rafael de Jorge, são 11 e pouco, daqui a pouco eu só vou me organizar aqui para falar com o pessoal da Itália para começar lá meio-dia. Eu enviei para a Cleiton, ele socializou com vocês o texto de Israel Lanas, né, sobre o construtivismo. Mas está em inglês. Hã? Está em inglês. Eu não sei ler inglês, não. Gordon é sincero, professor. Muito bem, bom. Aí, Viviane, nem eu.
Bom, então eu vou procurar a versão em castelhano. Ou então outro texto do construtivismo de algum outro autor. Eu tenho mais de outros autores, que não de Israel Lana. E aí eu vou mandar. Até amanhã eu mando, aí tem a semana toda para ler. Eu volto a partir do texto de Rafael de Jorge e com a segunda parte do terceiro eixo. Né? E lá para frente nós finalizaremos com o texto de Luma sobre o paradoxo dos direitos humanos e as suas 3 formas de desdobramento. Mas isso vai ser lá perto, penso eu, ou depois, se eu não me engano, depois do nascimento do menino Jesus. A gente deve ter umas 3 aulas ainda, né, professor, até o Natal, até a parada de janeiro. Se eu estiver vivo, né, se eu estiver vivo, sim, teremos eu penso que até, olha aqui, porque também é bom lembrar que o tempo de já, né? Quer ver? Quinta. Eu penso que eita, dia 23. Eu penso que até 23, ou 16 ou 23. A gente vê depois, a gente convenciona esse negócio. Parece que encerra dia 17, parece, só não me engano. Dia 17, Deixa eu só checar aqui, que eu tinha marcado no calendário. Parece que dia 17 começa o recesso. Início, exatamente, início do recesso. Dia 17. Pronto. Muito bem, então, jovens. Então, eu fico de ver isso aqui no livro, mandar outro texto sobre construtivismo, porque aquele está em inglês, né? E sim, o texto de O Futuro do Direito do Trabalho, de Rafael de Jorge. Beleza? Então, bom final de quinta-feira para vocês, que agora é que eu tenho trabalho. Agora o negócio vai decidir para conceder bolsa para alguém. Pensa agora, como diz a Rolanda lá no TikTok. Agora. 5 bolsas para 10. Vai ser dureza. Tenta aí a matemática do Camilo, talvez dê certo. Não tenho. Eu vou botar Camilo. O que eu... Cortou agora. Eu vou jogar de Camilo. Não, meu querido.